Boa noite a todos. Vamos então continuar com o nosso estudo do Livro dos Médiuns. Vamos ainda aqui no item 4, colocar aqui a continuidade da existência da alma. A existência da alma e de Deus, uma é consequência da outra. Porque foi Deus que criou a alma. Então, por isso, quando nós temos que ter uma discussão com alguém, uma discussão espírita, precisamos nos importar com o questionamento se a pessoa admite Deus e a alma. Que não adianta a gente ficar insistindo, né? Saber se a pessoa acredita na sobrevivência da alma após a morte. Se ele responder que não, ou se não sabe responder, mas que gostaria que assim fosse, que Deus existe e a alma também, mas que a pessoa não tenha a certeza disso. Quando a pessoa fala dessa forma, ela está dizendo que não acredita em Deus. Seria então demonstrar aos cegos as propriedades da luz. Se ele não conhece a luz por si, as manifestações espíritas não são outra coisa senão as almas, quando encarnadas, que se dispuseram de um corpo de matéria. Após perder o corpo de matéria, o espírito poderá continuar se comunicando com o homem através do pensamento, porque o homem continua sendo um espírito aprisionado dentro de um corpo físico. E o desencarnado se encontrará livre para então se comunicar quando se admite a sobrevivência da alma. É racional nós admitirmos que aquele que morre não muda. E as nossas afeições irão continuar com ele. E ele continuará conosco. E que terá o desejo de se comunicar e se servirá dos meios que ele dispõe para isso. Enquanto vivia num corpo de matéria, ela lhe dava movimentos. Após a morte, ele irá precisar de um corpo vivo, não é? De matéria, para se manifestar através do pensamento, que é o seu veículo de comunicação. Vamos pedir aos incrédulos, então, que provem que os espíritos não existem. Não somente pela sua opinião pessoal, não, mas por razões que deixem de causar o fim de qualquer dúvida. Os incrédulos querem apreciar os fatos espíritas com a ajuda das leis da matéria. Como se comprovar a demonstração da matemática, da física, da química, da mecânica fisiológica. E isto não é possível porque preciso comprovar a sobrevivência da alma que não podemos tocar. E comprovar porque o ser que pensa em nós durante a vida não deve mais pensar após a morte. Porque aqueles que ficam não devem mais pensar naqueles que amou. Por quê?
e tampouco procurasse se comunicar com eles. E entender que eles continuam por toda parte ao nosso lado. Se eles estão ao nosso lado, porque eles não podem se comunicar conosco. Através do corpo fluídico que poderá agir sobre a matéria. Se o espírito pode se manifestar através de uma mesa, que é uma matéria inerte, por que ele não pode se manifestar num corpo animado por uma alma, dirigindo a sua mão e fazendo escrever? E no momento que ele pode fazer a sua mão escrever, não poderá responder as perguntas e transmitir as respostas através do pensamento. Quando os adversários do espiritismo nos tiverem demonstrado que isso não é possível, por razões tão patentes como aquelas que Galileu demonstrou que não é o Sol que gira ao redor da Terra, então poderão dizer que suas dúvidas são fundamentadas. Infelizmente, até este dia toda a sua argumentação se resume nessas palavras. Os incrédulos disse: eu não creio porquanto isso não é possível. Ele nos dirá sem dúvida que cabe a nós provar a realidade das manifestações. Nós aprovamos esta realidade pelos fatos e pelo raciocínio. Se eles não admitem nem outro, se negam o que vem, cabe a eles provarem que o nosso raciocínio é falso e que os fatos são impossíveis. Claro que eles não têm condições de provar isso. Tudo que existe dentro da doutrina espírita foi realmente estudado, demonstrado fielmente pelo nosso codificador. Vamos continuar então, seguindo esse estudo no item 2 do maravilhoso. Contamos com a colaboração de todos vocês para a próxima aula e nos encontramos lá. Até!